Meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus, que Deus o Todo-Poderoso possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Quem tem o imenso prazer de vos cumprimentar é o teu irmão em Cristo, pastor Newton Carlos. E eu estou passando aqui nesta manhã muito rapidamente para que possamos conversar sobre um tema que à vista parece ser um tema muito simples, mas nós vamos falar sobre Santa Ceia. Hoje a maioria das igrejas pentecostais, protestantes, tem nos seus cultos os cultos de Santa Ceia. Umas realizam a Santa Ceia uma vez por ano, outras realiza uma vez por mês, outras a cada 6 meses, outras a cada 15 dias, né? Mas o que eu queria conversar hoje, nesta manhã de terça-feira, é sobre a importância que a Santa Ceia tem na vida cristã, tá? Principalmente para nós que somos gentios, que fomos enxertados à oliveira que é Israel. A Santa Ceia ela tem uma grande importância na nossa vida. E o que nós observamos nos dias de hoje, que as pessoas participam da Santa Ceia, mas muitas pessoas não sabem o significado da Santa Ceia, o que a Santa Ceia em si ela representa, o que a Santa Ceia ela anuncia na vida da pessoa naquele momento que a pessoa está participando da Santa Ceia. E eu queria deixar um versículo, é o versículo que nos faz saber a instituição da Santa Ceia. A Santa Ceia foi uma instituição criada pelo próprio Jesus pouco tempo antes dele ser crucificado no madeiro, padecer no madeiro pelos nossos pecados. Se cada um de nós soubéssemos o significado da Santa Ceia, a nossa vida espiritual seria outra, tá? Seria outra de verdade, irmão. Se cada um de nós que participássemos da Santa Ceia soubéssemos o significado, a nossa vida seria outra. A gente percebe pessoas participando da Santa Ceia como que se estivesse comendo um pão, bebendo um suco. A Santa Ceia é muito mais do que isso. Eu quero deixar em São Mateus um versículo que está lá no capítulo 26 e verso 27. Jesus ele vai dizer assim, em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: beba todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão de pecado. Aqui Jesus já está profetizando a sua crucificação, tá? E ele prossegue: o sangue que é garantia ou garante a aliança feita por Deus com o seu povo, tá? A Santa Ceia, ele já está dizendo aqui, é o sangue dele. A Santa Ceia, nós passamos do sangue e do pão, tá? É uma representação da aliança que Deus fez com o povo. Mas para que você possa compreender melhor isso, eu quero voltar lá em Gênesis com todos vocês. Eu sei que esse tipo de debate, esse tipo de conversa não interessa muitas pessoas, porque as pessoas hoje estão interessadas em buscar conhecimento, vamos dizer assim, para subir na vida, adquirir bens, mas a intenção aqui não é essa, tá? A intenção aqui é conhecimento espiritual que vai nos edificar espiritualmente. Se de todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo, se uma pessoa compreender o que eu quero passar aqui, já vai valer a pena, porque a tua vida jamais será a mesma. Quando Deus
Todo-Poderoso criou o homem e criou a mulher, criou Adão e criou Eva lá no jardim que ele colocou no Éden. Ele disse para o homem e para a mulher: olha, vocês podem comer de todas as frutas, de tudo que está aqui no meio do jardim, mas Deus pontuou algo que eles não poderiam comer, fruto de uma árvore, que a Bíblia não diz que é figo, se é maçã. Nós escutamos as pessoas dizer que é figo, que é maçã. Não, a Bíblia não fala que fruto é esse, mas a Bíblia nos deixa claro que o próprio Deus deu ordem para que o homem e a mulher não tocasse naquela árvore e nem comesse desse fruto, tá? Aí você pergunta: o que isso tem que a ver com a Santa Ceia? Tem a ver muito, tá? A Santa Ceia justamente é por causa desses acontecimentos, tá? A Bíblia vai nos dizer que Satanás enganou a mulher que foi lá e comeu o fruto, foi e deu para o teu esposo, não é isso? É isso. Agora eu quero perguntar para você: quem que colocou Satanás, ou quem permitiu que Satanás estivesse ali no jardim do Éden? Quem foi? Será que Satanás entrou no jardim do Éden porque ele é poderoso, ele é valentão, ele entrou lá e falou: não, eu vou entrar e vou enganar? Será que é isso? O contexto não é isso, tá? Satanás estava ali justamente porque Deus permitiu que naquela ocasião Satanás estivesse no jardim do Éden. E por que Deus permitiu que Satanás estivesse ali no jardim do Éden? Eu quero ler uma passagem para vocês que está lá em Deuteronômio 30:15. É basicamente assim: diante de vocês eu coloquei o caminho da vida, e diante de vocês eu coloquei o caminho da morte. Esse versículo que está lá em Deuteronômio é quando o povo sai do Egito, tá? Que foi escravizado lá durante 400 anos, que Deus já tinha profetizado isso para Abraão. O povo sai do Egito e através de Moisés Deus fala essas palavras para o povo, tá? Lá no pé do Monte Sinai, tá? Aí Deus vai falar: diante de ti eu coloquei o caminho da vida e coloquei o caminho da morte. Ou seja, Deus colocou dois caminhos para o homem escolher: caminho da vida e caminho da morte. E quando nós voltamos lá para Gênesis, nós vamos ver que diante de Eva e diante de Adão, Deus também colocou dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, tá? Nós só temos que lembrar que quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, naquele tempo o mundo não era um mundo igual ao que nós vemos hoje, tá? Tudo foi modificado depois que o homem foi enganado, a mulher foi enganada por Satanás. Teve uma alteração no clima do mundo. Todos nós sabemos que nessa ocasião o homem ele não agia igual agia hoje. Ele tem que trabalhar, ele tem que arar a terra para plantar, colher e comer, não, tá? Naquele tempo, antes da queda do homem, a terra produzia por si própria, o homem ia lá, colhia e comia. Por que Deus disse para Abraão: a partir de hoje você vai ter que trabalhar e do seu suor você vai ter que se alimentar, vai tratar da tua família, enfim, várias traduções que nos traz formas diferentes pensantes, tá? Mas a questão foi que diante de Adão e Eva, Deus colocou o bem e colocou o mal, tá? Nós achamos que Satanás hoje ele age na nossa vida porque ele quer. Nós achamos que o diabo tem poder de alguma coisa. Satanás não tem poder nenhum, a não ser aquele que Deus permite. Lá em Jó, Satanás, antes de tocar em Jó, ele foi lá e tocou por tocar? Não. Satanás tocou em Jó porque Deus deu uma permissão para ele, e essa permissão era limitada a não tocar
no espírito, na alma de Jó, tá? E Satanás só fez aquilo que Deus permitiu. E na nossa vida não é diferente, tá? Satanás ele só vai fazer aquilo que Deus permitir, tá? Você pode estar dizendo, pastor, mas o irmão está dizendo que Deus permite que Satanás podeia, sim, tá? Diante de nós ele coloca o bem e o mal, tá? Diante de você ele coloca o bem e o mal. Você sabe o que é o bem e você sabe o que é o mal, tá? Nós temos que escolher o que? Tá? O bem ou o mal? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho da vida, meus irmãos, tá? Então o que ocorre? Quando Eva cai, ela já sabia que diante dela Deus tinha dado o fruto que é da vida e o fruto que é da morte. O Senhor Deus não disse para eles que aquele fruto era o fruto da morte se eles comessem. Aí você fala, pastor, eles não morreram, porque a morte não era física, a morte era espiritual. Tanto que a dimensão do Jardim do Éden era uma dimensão diferente dessa que nós vivemos, tá? Eles morreram espiritualmente. A dimensão que tinha ali no Jardim do Éden era a mesma sensação que nós iremos ter quando formos ter vida eterna com o Senhor Deus Todo-Poderoso. É essa sensação, tá? Então o Jardim do Éden deixou de existir naquela formulação para Adão e Eva quando eles pecaram, tá? Aí o mundo teve outra formação, que é a formação aonde nós conhecemos hoje, né? E só evoluiu. Nós vamos ver daqui a pouco a evolução do mal, a evolução do coração do homem. O mal só evoluiu por causa da evolução do nosso coração. Segundo os estudiosos, 1400 anos a 1500 anos depois que Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus voltou a falar com Noé. Ou seja, do Éden até o Jardim do Éden, do Jardim do Éden até o dilúvio Noé, se passou aí entre 1400 e 1500 anos. A palavra do Senhor vai nos dizer ali em Gênesis que Deus olhou e viu ali a corrupção do coração do homem, a maldade. Casavam, se davam em casamento, a imoralidade já era tão grande, 1400 anos, entre 1400 e 1500 anos, que ele resolveu destruir. Era tão grande a maldade que Deus ele decidiu destruir, tá? Mas daquela geração ele escolheu Noé e sua família, tá? De Noé, no tempo de Noé ele escolheu a sua família e destruiu tudo. Fez uma aliança com o povo ali para tentar recuperar o ser humano. Aí a Bíblia vai dizer que veio o dilúvio, destruiu a iniquidade, destruiu as pessoas que tinham maldade no teu coração, todas foram consumidas, tá? Só se salvou Noé e a tua família. Aí nós vamos ver outra geração, que é a geração de Noé. Nós vamos ver quando se passou 292 anos, ou seja, do Éden até o dilúvio, entre 1400 e 1500. Aí a Bíblia diz que depois do dilúvio passou um tempo, Deus falou com Abraão, que era a geração de Abraão, que era a geração ali de Noé, que foi até Abraão. Esse tempo se passou do dilúvio até Deus falar com Abraão, se passou 292 anos, segundo os estudiosos da palavra de Deus. Em 292 anos, a terra novamente estava corrompida pelo pecado. Você pode ver que o pecado ele vem rodeando o homem, seguindo o homem desde o Éden. Desde o Éden, Deus coloca o caminho da vida e o caminho na morte diante do homem, para que o homem possa escolher, tá? Aí Deus vai e fala com Abraão, tá? Deus achou graça em Abraão, tá? Abraão era um homem espetacular, tá? Os livros não canônicos vão nos dizer que Abraão ele foi um dos primeiros homens a olhar para a natureza, a olhar para os astros e dizer com ele mesmo: não é possível que tudo isso
vem do acaso. Tem um ser maior, um Deus maior que controla tudo isso, tá? Aí Abraão já prova a tua fé, tá? Abraão creu num Deus que ele nem tinha conhecido, meus irmãos, tá? E Deus vai falar com Abraão, pede para ele sair da tua parentela e ir para outro lugar. Nós sabemos que ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para outra região, Arã, tá? E lá de Arã, Deus fala com ele para que ele possa sair daquele lugar. Mas aquela geração de Abraão também já está contaminada, tá? Por ídolos, tá? A novidade aí em Abraão, que aquela geração de Noé até Abraão se contaminou com ídolos, com adorações a ídolos, tá? Lá aquela geração do Éden até Noé tinha se corrompido com a imoralidade sexual, tá? A geração de Noé até Abraão se corromperam com a adoração de ídolos, tá? É quando Deus vai falar com Abraão, tá? Vai fazer promessas para Abraão, vai fazer uma aliança com Abraão. Deus vai falar sobre Abraão, sobre os descendentes dele, que seria levado para uma terra estrangeira, que nessa terra ficaria 400 anos. Depois Deus tiraria esses descendentes dessa terra estrangeira, que seria, nós conhecemos hoje pelos hebreus, que foram parar no Egito, e ficou lá no Egito por 400 anos, até que Deus, daquela geração de Abraão até os 400 anos que o povo ficou no Egito, lógico, todos nós sabemos que o povo hebreu entrou no Egito e ficou ali através de José, tá? Todo mundo conhece o sonho de José, todo mundo sabe da história de José, foi até novela, tá? E ficaram ali no Egito 400 anos, até que daquela geração Deus escolhe quem? Daquela geração de José até Moisés, Deus escolhe Moisés para falar novamente com aquele povo. Nós sabemos que a geração de José que entrou no Egito se corrompeu pelos ídolos, pelas adorações dos egípcios, tá? E acabaram se desviando nesse tempo da presença de Deus, tá? Eles tinham as leis orais que era dada para eles. Nesse tempo não existia a lei escrita, tá? O ensinamento era dado tudo via oral, tá? Olha da onde nós começamos, aonde nós vamos terminar, para nós compreender a Santa Ceia do Senhor Jesus, irmãos, tá? Até que Deus escolheu Moisés e resolveu tirar o seu povo ali do Egito, fazer uma aliança com esse povo. E Deus não fez só uma aliança, Deus deu testamento, Deus deu regra. Nós vamos ver ali no pé do Monte Sinai, Deus falando com Moisés, para Moisés subir para encontrar com ele lá no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai Deus dá os mandamentos escritos em pedra, tá? E a gente vai observar que nesse tempo que Deus tira o seu povo ali do Egito, Deus ele cita para Moisés, ou através de Moisés, esse versículo que nós tínhamos acabado de ler, que está lá em Deuteronômio, capítulo 30 e verso 15, que Deus tira o povo do Egito, mas olha só o que Deus diz para o teu povo que estava lá no Egito, 30 verso 15: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. A minha Bíblia tem uma tradução para os dias de hoje, ela é bem clara: eu estou deixando que vocês escolham entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Deus está deixando, tá? Como ele deixou também logo quando ele iniciou tudo com o homem e com a mulher. Ele deixou que o homem escolhesse entre o bem e o mal. Ele deixou que a mulher e o homem escolhessem entre o caminho da vida e o caminho da morte. Agora eu quero dar um pulo bastante grande com vocês. 800 anos depois que Deus tirou o povo do Egito, nós vamos falar sobre as profecias de Jeremias. Todos nós sabemos que quando Jeremias profetizou
para o povo de Judá, e Jeremias profetizou para o povo de Jerusalém, era uma época que Deus estava levando o seu povo para a Babilônia, aonde o povo tinha pecado contra Deus, e os pecados daquele povo, irmãos, tinham se multiplicado grandiosamente. Aquele povo já não era mais aquele povo que saiu lá do Egito, tá? Eu quero deixar um versículo aqui com vocês, lá em Jeremias 16:12, mais ou menos 800 anos depois que o povo sai do Egito. Olha só o que Deus vai dizer para esse povo, Jeremias 16:12, tá? Demora um pouquinho, mas a gente acompanha, tá? Olha só o que Deus vai dizer para o povo que saiu do Egito há 800 anos depois: mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus, e não querem me obedecer. Por isso eu os expulsei dessa terra e joguei numa terra que nem vocês nem seus antepassados conhecem ou conheceram, e ali vocês vão estar ali perante outras nações. Ou seja, Deus ali estava dizendo para o povo ali de Jerusalém, 800 anos depois, o pecado do povo era maior do que quando eles deixaram o Egito. Então nós podemos ver que desde do Éden, o povo sempre aumentou a sua iniquidade, a maldade do seu coração diante de Deus, desde lá do Éden, né? E Deus vai falar algumas coisas através de Jeremias, lembrando que Jeremias, o livro de Jeremias é uma profecia, tá? Que começa antes dos babilônicos entrar em Judá, em Jerusalém, e guerrear contra o povo de Deus, vencer, e Deus permitir que eles, babilônicos, levem o povo de Deus como escravo para a Babilônia, tá? Essa profecia se deu antes da guerra, depois da guerra e no meio da guerra, tá? Então Jeremias ali profetizando, tá? E nessas profecias, irmãos, Deus vai falar o que ocorria. Qual que era o pecado do povo? Vamos lá, qual que era o pecado? Tem um pecado que talvez as pessoas não conhecem, mas eu não me lembro aqui que para me citar, mas está em Jeremias, tá? Eu andei marcando, mas para achar aqui fica meio complicado agora, tá? Qual era um dos pecados? Eram vários, mas Jeremias vai citar um dos pecados. Qual eram os pecados? Eles casavam, se divorciavam e casavam novamente. Depois que eles casavam, ele se divorciava daquela primeira mulher ou primeiro marido e voltava para o primeiro. E isso é uma abominação, isso é um pecado até para os dias de hoje, as pessoas não sabem, tá? Respeito às pessoas que pensam que têm um conhecimento diferente, uma interpretação diferente da Bíblia, tá? Mas isso é um pecado, tá? Você separa de uma pessoa, se divorcia e casa com outra. Aí você pega e se divorcia daquela pessoa que você casou pela segunda vez e volta a casar com a primeira, tá? Isso era uma das abominações que estava acontecendo nesse tempo, tá? Qual que era o outro pecado? A adoração de ídolos. Tá? Eles faziam feitiçaria para todo lado, para as montanhas, eles ofereciam sacrifício nas matas, eles ofereciam sacrifício, eles colocaram ídolos dentro do templo do Senhor. Esse era o outro pecado que eles cometiam. Qual que era o outro pecado que eles estavam cometendo nesse tempo? Vai ver os pecados, se é diferente dos pecados de hoje, tá? Um saía com o vizinho,
tá? O camarada ele cobiçava a vizinha, cobiçava o vizinho e saía, tá? Maquinava coisas mal sobre os seus vizinhos, no seu coração, adultério, né? Prostituição, como nós vemos hoje, tá? Qual que era o outro pecado desse tempo de Jeremias, para nós compreendermos o que estava ocorrendo? Porque se nós não compreender Isaías, não compreender Jeremias, não compreender Ezequiel, nós não vamos compreender a aliança que Jesus fez por nós, não vamos, tá? Porque aí nós vamos compreender por que Jesus veio, por que Deus fez essa aliança através do teu filho Jesus, tá? Nós temos que compreender o contexto. Se você só lê essa parte que eu li da Santa Ceia ou o Novo Testamento, você não vai saber nem qual eram os pecados que esse povo cometia. E os pecados que eles cometiam não eram muito diferentes dos pecados que nós vemos hoje. E qual que era o outro pecado? Era para as lideranças religiosas. Naquele tempo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu marquei aqui o que estava acontecendo naquele tempo ali. O povo estava em extremo pecado contra Deus, pecando demais. E os profetas, o que eles profetizavam naquele tempo? Eles profetizavam que Deus iria tirar o povo daquela situação. O povo estava numa situação muito complicada, irmãos, e Deus estava contra aquele povo, tá? Em vez dos profetas profetizar que Deus iria corrigir, queria conserto, não. Eles profetizavam que aquilo ali era uma situação que estava acontecendo, que ia passar, e que Deus iria voltar a abençoar aquele povo, tá? Era isso que estava acontecendo com as lideranças. E Deus usou o profeta Jeremias para profetizar contra esses líderes, contra os profetas, tá? É por isso que as lideranças daquele tempo ficaram contra Jeremias, porque Jeremias profetizava ao contrário. Enquanto Jeremias profetizava que Deus queria um conserto daquele povo, aquelas lideranças profetizavam que Deus ia continuar abençoando aquele povo, porque naquela época, antes da destruição de Jerusalém, no tempo de Jeremias, o povo vivia uma abundância muito grande, como se fosse uma nação hoje igual aos Estados Unidos, uma nação próspera, como o Canadá, tá? Então, aí vem Jeremias e começa a profetizar conserto. Além deles se revoltar contra Jeremias, bateram em Jeremias. Ser profeta, irmãos, não é falar o que as pessoas querem ouvir. Ser profeta é profetizar o que Deus manda falar. E quando nós vamos olhar para as profecias bíblicas, quando Deus usa Ezequiel, quando Deus usa os grandes profetas, geralmente essas profecias vêm como repreensão na nossa vida, tá? E não profetizando bênção, tá? As profecias era pesada naquele tempo de Jeremias mesmo, tá? Aí Deus vai usar o profeta Jeremias para profetizar o que estava no coração daquele povo. E deixa eu ver se eu consigo achar Jeremias 17:9 aqui. Olha só o que Deus diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Isso aqui era a situação que estava o coração do povo naquela época. Estava tão enganado que era quase impossível, não para Deus, mas numa visão física, daquele povo ser curado daquela situação. Aí o Senhor Deus continua em Jeremias 17:10, dizendo assim: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações e trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então Deus já estava dizendo que estava tratando aquele povo daquela maneira por causa da maneira que aquele povo agia, da maneira que aquele povo se comportava. Deixa eu ler outro versículo aqui, Jeremias 20, capítulo 20, verso 12.
Assim o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos põe à prova, pois sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Porque Deus estava julgando naquele momento tanto o comportamento, que era aquilo que era visível fisicamente, ver que eles faziam, como as ações do coração deles. Jeremias 3,17. Vamos ver o que Deus diz aqui em Jeremias, através da profecia do profeta Jeremias, falando com o povo. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada do trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome, e não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e mal mandaram. Essa profecia, Deus está dando esperança. Vocês estão passando a prova, eu coloquei vocês na luta, mas vai chegar um tempo que os corações de vocês não vão fazer mais nada de mal, porque eu vou escrever. Aí, irmãos, entra aquela parte que nós citamos lá em Deuteronômio 30:15, ali no pé do Monte Sinai, que Deus pede para Moisés subir, que Deus estaria escrevendo a lei em placas, em pedras. Aqui já é uma profecia que a lei de Deus vai sair da onde? Vai sair das pedras, vai sair das páginas, e vai estar onde? Vai estar no coração do homem. E quando a palavra de Deus estiver aqui dentro do coração do homem, o homem não vai ter mais desejo de pecar, desejo de fazer coisas que desagradam a Deus, tá bom? Deixa eu ler aqui Jeremias 4:4 também, capítulo 4, verso 4. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dedique a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades de vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagar. Deus está lembrando do povo da aliança que fez com ele, quando saiu lá do Egito, os mandamentos que ele deu através do seu servo Moisés, tá? Povo de Judá e de moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo o Senhor, e se dedique a mim. Irmão, a palavra se dedicar é você se esforçar, é você lutar, se dedique, tá? Quando alguém fala, se dedique naquele trabalho, para você não perder aquele trabalho. A palavra dedicação, irmão, é você se esforçar, é você fazer o seu melhor. E aquele povo não estava fazendo o melhor. De todo o coração, se dedique de todo o coração. Uma mãe, ela não se dedica de todo o coração para o teu filho, quando o filho nasce, amamenta. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor Deus quer de cada um de nós, tá? Jeremias 7:24, só para nós terminar, já estamos aqui quase 35 minutos, tá? Para nós compreendermos, Jeremias 7:24, mas eles não me deram atenção, nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorares, pioraram, tá? Interessante, tá? Eles não deram atenção aos mandamentos do Senhor e nem as profecias que Jeremias estava profetizando, nem obedeceram, pelo contrário, eles fizeram tudo que o coração teimoso deles mandaram eles fazer. Aqui está falando do desejo da carne, prostituição, avareza, idolatria. Então, quando Jeremias profetiza, Isaías também já tinha profetizado. E olha só o que Jeremias vai profetizar lá em Jeremias. Irmãos, o que nós temos que entender que esses profetas, se nós conseguirmos compreender o que eles estavam profetizando, nós vamos compreender muito bem a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá? Deixa eu ver o que eu acho rapidinho aqui, tá? Jeremias 41:17. Isso é fundamental. Olha o que o Senhor Deus diz para o teu povo. A situação da época que Isaías
profetizava não era diferente da época que Jeremias profetizava. Tá? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. 40. Não. Está aqui, ó. 40, verso 16. Isaías 40, 16. Em todas as regiões do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvore que chegue para se queimar. Deixa eu traduzir esse versículo. O pecado do povo era tão grande nessa ocasião, nesse tempo, que sacrifício já não era mais suficiente, porque eles pecavam tanto que o Senhor Deus diz para eles o seguinte: ó, se vocês pegarem todos os animais do mundo, todos, e me oferecer como sacrifício, não vai ser suficiente para perdoar os pecados de vocês. Então, nesse tempo, irmãos, sacrifício já não se importava mais. Deus já não olhava mais para o sacrifício desse povo. Precisava de algo maior. Precisava de algo maior. E qual foi esse algo maior que precisaria ser feito para que Deus pudesse perdoar o pecado desse povo? Aí nós vamos lá para Isaías 53. Às vezes, quando eu leio essa passagem, eu me emociono, porque nós olhamos para a humanidade nesse tempo, como estava esse povo, o povo do mundo, porque na verdade não era só o povo de Deus ali, o povo de Israel, os hebreus, os israelenses, que estava distanciado de Deus, mas toda a humanidade estava, irmãos, tá? E quando você vai ler Ezequiel, a profecia de Ezequiel, Deus coloca Ezequiel dentro da Babilônia. As profecias do profeta Ezequiel foi profetizada dentro do período que eles estavam sendo escravos. Deus diz através de Ezequiel que o que o povo dele fazia, o povo de Israel, era pior do que o próprio povo da Babilônia, o próprio povo dos demais lugares, das outras nações. Então a situação do povo era muito grave. Aí Deus já usa o profeta Isaías para profetizar o plano para a humanidade. Irmãos, porque até aí estava destruído. A ira de Deus tinha se acendido, não só contra o povo dele, mas contra todo. Por isso que a Bíblia vai dizer que todos estavam perdidos. Por isso que quando Paulo vai dizer que Jesus nos aproximou a Deus, porque todos nós éramos inimigos, Paulo já fala isso, adverte a igreja, os gentios, olhando para os profetas. Jeremias 53, verso 2: pois o Senhor quis que o seu servo padecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo na terra seca. Ele não era bonito e nem simpático. Irmãos, quem que era esse que não era bonito e não era simpático? A minha Bíblia, lembrando, tem uma tradução para os dias de hoje, mas eu tenho aqui a tradução fiel hebraica, tá? Mas não vai fugir muito disso, tá? Dos textos hebraicos. Ele não era bonito e não era simpático. Será que o Jesus que morreu na cruz do Calvário, padeceu, não na cruz, mas no madeiro, ele é esse Jesus com olhos azuis que Roma nos apresenta ou nos mostra? Não, tá? Segundo as profecias de Isaías, vai nos dizer que ele não era nem bonito, nem simpático, e não tinha nenhuma formosura ou beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Por isso que a Bíblia diz que quando ele estava lá no madeiro, já tinha sido crucificado, as pessoas passavam e diziam assim: esse aí não era aquele que se dizia que era, esse aí não era o filho de José? Esse não era aquele que fazia milagre? Esse não era o filho de José? Ou seja, as pessoas passavam, porque as pessoas eram crucificadas, irmão, numa estrada onde todo mundo passava, justamente para humilhar as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que ele foi humilhado, porque todo mundo passava e via.
a crucificação das pessoas que estavam sobre o madeiro, né? Então, vai dizer assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Por que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice? Irmãos, nós temos que compreender que Jesus, ele estava aqui 100% homem. Ele não estava aqui como divino ou Deus, porque se nós assumirmos isso, nós vamos cair numa heresia de dizer que ele só venceu o pecado porque ele estava como Deus, estava como divino, e ele precisaria vencer o pecado como eu e você. Ele teria que ter a nossa matéria que nós temos, dor, sofrimento. Por que a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado? Ele precisava ser tentado, ele precisava ser provado. Então a matéria do Cristo, do Messias, ele era humana, não era divina. Mas pastor, mas ele operou um milagre. Mas o profeta Eliseu também. Mas ele ressuscitou. Eliseu também ressuscitou, e nem por isso a matéria de Eliseu era divina. Então, irmãos, ele venceu como homem. Por isso que nós podemos vencer. Por isso que eu estou falando de pecado desde o começo, e estou falando de uma pessoa humana que venceu o pecado, que foi Jesus. E o texto vai continuar dizendo: ele foi rejeitado, ele foi desprezado por todo, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele ou desprezávamos. Ele era uma pessoa, irmãos, que ele vivia na comunidade na época dele, e as pessoas não davam muita importância. Você está entendendo? Porque ele não era bonito, ele não andava com traje elegante, ele era uma pessoa simples, humilde. Ele não era aquela pessoa que chamava a atenção. As pessoas se reuniam em volta dele por causa dos milagres, tá? Mas as pessoas olhavam para ele, não dava nada para ele, tá? O texto 53:4 vai nos dizer: no entanto, era nosso sofrimento, porque nós que estávamos sofrendo, era nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa da nossa maldade. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu, fomos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha, olha aqui, todos nós, tá? Éramos como ovelha que havia se perdido. No tempo de Jesus, todos estavam perdidos. O povo judeus, irmãos, eles eram pior do que as outras nações, tá? Então, quando o cenário que Jesus veio, por isso que quando você lê as profecias de Jeremias, quando você lê o livro todo de Jeremias, tá? E você vai perceber o que Jeremias profetiza sobre o coração das pessoas. E quando você vê Jesus pregando, Jesus ele prega a transformação interna. Vocês estão entendendo? O que ele vai dizer sobre a minha Bíblia tem a tradução do copo. Adianta lavar o copo por fora, sendo que por dentro o copo continua sujo, continua. Adianta você pintar um sepulcro por fora bonitinho ali, com jazila ali, quem passa, olha que túmulo bonito, mas por dentro como que está? Vocês estão entendendo? Às vezes nós temos uma visão diferente de olhar para o Evangelho. Talvez nós buscamos muita mudança visual, mas não é essa mudança visual em primeiro momento que importa. É a visão, é a mudança por dentro, restauração de coração.
Você pode vestir o traje que você quiser vestir. Se você ainda estiver adulterando no teu coração, se você está falando mal no teu coração de uma pessoa, se você está desejando aquela pessoa na tua mente, no teu coração, você não teve mudança nenhuma. Então o que Jesus ele veio fazer foi isso, tá? A mudança de coração, a mudança de alma, de espírito. Você vai ver os textos principalmente o Sermão do Monte ali. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pobres de coração. Quando você vê a história do trabalho de Jesus, ele tenta advertir as pessoas da imundícia que está aqui dentro de nós. É isso que acontecia com as lideranças daquela época, tanto do tempo de Jeremias como do tempo de Jesus. Essas lideranças pregavam para não adulterar e elas estavam adulterando. Essas lideranças pregavam para não mentir e mentia, tá? As lideranças pregavam para as pessoas não colocar seu dinheiro, seu coração no dinheiro, e o coração deles estava, tá? Simples assim. Quando Jesus veio, e naquele momento que nós lemos aquele versículo de São Mateus 26, 27, eu acho que é isso, 26, 27, o que ele diz? Esse aqui é o meu sangue. Aquele momento era o momento da Páscoa, não vou falar da Páscoa aqui, tá? Mas naquele momento ali, é porque eles comemoravam ali a Páscoa com vinho, preparava a Páscoa com pão aso, tá? Que não podia ter fermento ali na comemoração da Páscoa. Então ele levantou aquele cálice ali, o cálice, e ele disse: esse aqui é o meu sangue que será derramado por todos vocês. É a aliança que será feita. Por que ele estava dizendo isso aí? Porque no momento que ele foi crucificado e o seu sangue se derramou, se consumiu a aliança. E naquele momento, irmãos, a salvação, o Senhor Deus perdoou aquele mesmo Deus que estava castigando o povo ali nas profecias de Jeremias, que tinha abandonado o povo. No momento que Jesus é crucificado e derrama o seu sangue, naquele momento Deus esquece tudo aquilo e Ele faz uma aliança com todos nós. Ele faz essa aliança. Agora não é só com o povo judeu, aí Ele faz aliança com todas as nações. Aí entra o povo judeu, entra o povo gentil. A palavra gentil, irmãos, é aqueles que não são judeus, tá? Então ele faz aliança com todos nós. E por isso que a Bíblia vai dizer que os profetas vai dizer, mas o rabino Shaul, que é o apóstolo Paulo que nós conhecemos, ele vai dizer que Jesus nos aproximou a Deus, porque todos nós éramos inimigos de Deus. O sacrifício que Ele fez, derramou o teu sangue na cruz do Calvário, nos uniu a Deus. É por isso que quem está acompanhando desde que eu comecei, você vai entender agora esse versículo que eu vou ler para você, que eu acabei lendo para você, tá? Não poderia explicar a Santa Ceia para vocês em 2 palavras. Por isso que a Santa Ceia é tão importante, porque a Santa Ceia nos traz à memória a morte de Cristo, nos faz entender qual foi a época, o contexto que Jesus ele morreu e foi crucificado, num contexto que toda a humanidade estava distanciada de Deus e era inimigo de Deus. E Jesus, pelo teu sacrifício, venceu o pecado, sendo sacrificado. Ele venceu na cruz do Calvário. Vocês lembram que eu li um versículo em Isaías 40:16, que não havia sacrifício que poderia ser feito para que Deus pudesse aceitar, nem que se pegasse todos os animais do mundo. Está aí, Jesus foi o maior sacrifício, e Deus recebeu o sacrifício que Jesus fez por nós. Por isso que hoje é tão importante a Santa Ceia para nós. E eu queria ler novamente para vocês aqui, 26, 27, São Mateus, capítulo 26, verso 27. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois ele passou o cálice aos seus discípulos
ele bebeu e ele distribuiu esse cálice para os seus discípulos, né? E quando os discípulos estavam bebendo, o que ele disse? Beba todos vocês, porque isto é o meu sangue. Esse é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Você pode ver que não era em favor de vocês ali, deles, era em favor de muitos, porque era para todos, né? Derramado em favor, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecado, porque Deus estava perdoando os pecados de todos, através do derramamento do sangue do Senhor Jesus. Sangue que é garantia, ou garante aliança. O sangue de Jesus garante aliança, porque o sangue de animais já não era mais suficiente. Então precisou Jesus derramar o teu sangue, para que Deus pudesse aceitar esse sacrifício, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A aliança que é feita por Deus com o teu sangue. Quem fez a aliança foi Deus, irmãos. Jesus, ele foi o mecanismo. Essa aliança não foi Jesus que fez, tá? Essa aliança foi Deus, mas Jesus, ele foi o mecanismo, tá? Sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo, tá? Jesus, ele foi o mecanismo dessa aliança, tá? O seu sangue foi derramado para que Deus pudesse fazer aliança, tá? Muitas pessoas, foi Jesus que fez a aliança. Não, Jesus, ele foi um mecanismo. Ele derramou o teu sangue para que Deus pudesse fazer aliança, como está no texto aqui de São Mateus. Sangue que é garantia, que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Aí Jesus diz: eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beberei com vocês um vinho novo no reino de Deus. É quando ele vai se encontrar com a igreja novamente. E então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando fazer isso, faça em memória de mim, tá? Até que eu venha, tá? Então a Santa Ceia, ela é um memorial que nós lembramos desse sacrifício que o Senhor Jesus fez pelos nossos pecados, tá? A Santa Ceia hoje já não tem mais simbologia, já não tem muito significado na vida de muitas pessoas, porque as pessoas, muitos, não compreendem, tá? Porque se nós não pegarmos desde Gênesis e trazer até o tempo ali de Jeremias, Isaías e Ezequiel, nós não vamos entender o sacrifício que Jesus fez e por que ele fez o sacrifício, tá? Porque o próprio Deus disse: se pegasse todos os animais do mundo, não seria suficiente. Na minha tradução hebraica, pegada do original, ela vai dizer assim: nem se vocês pegassem todos os animais, sacrificassem, se vocês pegassem todas as árvores, cortassem e queimassem, eu não iria receber o seu sacrifício, pela quantidade de pecado que vocês têm. Aí logo em seguida, Deus providencia o cordeiro, né, para que ele pudesse perdoar os nossos pecados. Por isso, irmãos, que quando nós tomamos a Santa Ceia, é um dia muito maravilhoso, é um dia que você vai lembrar da morte, da crucificação de Jesus no madeiro, tá? Na tradução que nós temos hoje aí, é cruz, mas na verdade é madeiro, tá bom? Tá? É uma coisa maravilhosa, tá? Domingo nós tivemos Santa Ceia aqui na igreja. Eu trouxe até essa mensagem, mas eu não tive o tempo que eu estou tendo aqui para me expressar, tá? Então a Santa Ceia é importante. Se você é um crente, você não participa da Santa Ceia, você não reconhece esse sacrifício, tá? Se você toma a Santa Ceia como se tomasse um copo de água, a Santa Ceia para você não tem significado nenhum, tá? Mas a Santa Ceia, ela tem uma simbologia muito grande, tanto que a simbologia, ela é tão grande para nós como a Páscoa para os judeus, porque quando os judeus eles participam da Páscoa, a Santa Ceia foi instituída numa época de Páscoa. Quando o judeu ele participa da Páscoa, não é essa Páscoa de Roma aqui que a gente participa de colinho, não é essa Páscoa não, tá? É a Páscoa que é um memorial para eles da libertação deles, quando Deus libertou eles lá do Egito, tá? Então a Santa Ceia para nós é como se fosse
no dia que o Senhor Jesus, Ele nos uniu a Deus, tá? É como que um novo começo de vida para nós, que estávamos perdidos no mundo. Nós não sabíamos, mas nós éramos como inimigo de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer nas suas cartas, epístola, que nós éramos inimigos de Deus, tá? Deus não tratava não só nós como inimigo os gentios, mas os judeus também, ou seja, o mundo todo era olhado para Deus como inimigo. Mas eu digo uma coisa para você: diante de você Deus colocou o bem e colocou o mal. Aí você diz assim: pastor, mas por que Deus colocou o mal? Porque Ele quer que você escolha ser obediente a Ele, tá? Entre eu e você, ou para todos nós vamos. A turma diz assim: nós só temos um caminho. Na verdade, o caminho correto é um, mas nós temos dois caminhos na nossa frente. Nós lemos em Deuteronômio 30:15: coloquei entre vocês o bem e o mal, o caminho da vida e o caminho da morte, tá? Deus colocou dois caminhos, sabendo que um caminho é o verdadeiro, que é o caminho do bem, é o caminho do mal, tá? Mas desde que Deus criou o homem e a mulher, o homem e a mulher têm preferido escolher o caminho da morte, o caminho do mal. E é por isso, irmãos, que tantas tragédias, tantas coisas acontecem com a humanidade. E quando Deus se irava com a humanidade, Ele mandava catástrofe, pandemia, Ele mandava fome, dificuldade alimentar, e tudo isso não é muito diferente. Você pode ver que é um ciclo desde o início, tá? O Salomão, ele vai dizer o seguinte, que o que já aconteceu, o que está acontecendo que já não aconteceu lá atrás, é um ciclo. Você está entendendo? Agora, servir a Deus, irmãos, é muito mais do que está dentro de uma igreja. Servir a Deus é muito mais do que você vestir uma roupa, que talvez pela roupa você acha que você é crente. Não, servir a Deus não começa por fora, toda limpeza começa por dentro. Eu não estou dizendo que você tem que andar de qualquer jeito, eu só estou dizendo que nós não podemos encapar algo para tentar enganar Deus, que Deus não se engana. A mudança começa por dentro, na nossa mente, no nosso coração. E talvez é isso que eu pergunto para você hoje: como está o teu coração? Como está a sua alma, o teu espírito diante do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo, depois que foi crucificado, Ele ressuscitou, passou 40 dias nessa terra, testemunhando para os seus discípulos a tua ressurreição. E no dia em que Ele foi subir, teve ascensão ao céu, Ele disse para os seus discípulos: eu estou indo, estou subindo, mas vocês não vão ficar sozinhos. O que Ele quis dizer? Que Ele não estaria mais aqui, Ele estaria à direita de Deus, mas o Pai, pega o texto lá, o Pai enviaria o teu Espírito, que ficaria conosco, para nos consolar, tá? Essa fala de Jesus, irmãos, é um cumprimento da profecia de Joel, tá? Que derramaria o Espírito. Não vou entrar nesse tema, tá? Outra hora eu entro, tá bom? Mas que Deus possa abençoar todos vocês. Participe sim da Santa Ceia quando tiver, tá? Procura buscar ensinamentos sobre a Santa Ceia, para que você possa, principalmente para nós gentios, tá? Nós fomos enxertados a oliveira, que é Israel, tá? Israel era a árvore principal, assim, em português bastante claro para você entender. O Senhor nos enxertou nela, nessa árvore que é Israel. Que Deus abençoe vocês, a tua família. Eu quero fazer uma oração com vocês, pedir que Deus renove a tua alma, o teu espírito, renove o teu coração, que a mudança dentro de você, tá? Que a mudança dentro da tua alma começa
por dentro. Quando eu aceitei Jesus, eu achava que eu servia a Deus e agradava a Deus. Talvez sim, por aquilo que eu conheci, por aquilo que eu aprendi, sim. Hoje eu descobri que não, que toda mudança não começa de fora, toda mudança começa de dentro, tá? Às vezes nós queremos que as pessoas nos observem e percebam que a gente mudou, mas isso só pode ser percebido quando essa mudança vem de dentro. Por que o Senhor Jesus, quando ele estava dentro da casa de Zaqueu, ele disse: realmente agora a salvação chegou nessa casa? Porque naquele momento houve uma mudança dentro do coração de Zaqueu. Quando Zaqueu disse para o Senhor Jesus: olha, se eu tiver lesado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. O coração de Zaqueu já não estava mais na usura de destruir as pessoas financeiramente. Ele era um cobrador de imposto, ele cobrava além do necessário, e ele lesava as pessoas, ele cobrava além do que Roma ordenava cobrar, tá? E as pessoas olhavam para ele com uma diferença, né? Uma pessoa que era um explorador, né? Como fossem os políticos hoje, né? Que explora a população. E quando veio essa palavra de Zaqueu, eu devolvo, se eu tiver lesado alguém eu devolvo, o Senhor Jesus viu que ali teve algo mudado no coração de Zaqueu. A primeira coisa que mudou em Zaqueu foi o coração dele, a forma dele pensar, a forma dele olhar para o seu irmão, olhar para o seu próximo e ver as pessoas, tá? Ele já não tinha mais aquele desejo de lesar as pessoas, tá? Deixar as pessoas numa situação difícil financeiramente. Então a primeira mudança ela vem no coração, tá bom? Aí as demais coisas o Espírito Santo de Deus vai fazendo na tua vida, tá bom? Até que você tem vontade de chorar com você mesmo, porque você sente o Espírito Santo dentro de você, tá bom? Eu quero fazer uma oração com vocês, quero deixar o endereço da igreja, para que vocês venham nos fazer uma visita, tá? Os nossos cultos aqui são quartas, sexta e domingo. Nas quartas-feiras, meus irmãos, os nossos cultos são das 7h30 até 8h45. Nós temos meia hora de oração, tá? Na sexta-feira da mesma forma, tá? Das 7h30 às 8h45, tá? Temos oração das 7 às 7h30, meia hora de oração antes de começar os cultos, tá? E nos domingos nós começamos nossos cultos mais cedo, das 7 às 8h30, tá? Às vezes passa 5, 10 minutos, tá? Por algo diferente que acontece no culto, alguém precisa dar um testemunho e acaba se alongando, tá? Mas no geral nos domingos é das 7 às 8h30, tá bom? Com meia hora de oração, que seja das 6h30 às 7h. Venha nos fazer uma visita, tá? Aqui na rua Januário Paulinho Ferreira, aqui no bairro do Perequemirim, tá bom? Na rua do Mercado do Mineiro, tá bom? A nossa igreja, a Igreja Visão da Restauração, tá? Apostólica, tá? Por que, irmãos? Por que Igreja da Restauração Apostólica? A gente tem que voltar para os tempos apóstolos, tá? Dos apóstolos, tempos apostólicos, tá? É dali que nós vamos tirar todo o ensinamento para os dias de hoje, tá? Os ensinamentos de muitas igrejas vieram de Roma, tá? E o verdadeiro ensinamento não está em Roma, tá? Eu estou falando Roma para não falar outro nome, mas está nos apóstolos, tá? Irmãos, o evangelho ensinado por Jesus começou pelos apóstolos. Quem pregava era Pedro, era o apóstolo Yeshua, tá? O rabino Yeshua, que é Paulo, tá? Então nós temos que voltar lá para nós ensinar hoje. E quando esses apóstolos eles ensinavam o que Jesus ensinava, e eles ensinavam o que os profetas profetizavam, tá?
ensinaram você a não ler mais o Velho Testamento. Esse nome Velho Testamento é um nome errado, irmãos, tá? Porque Jesus não veio dar um Novo Testamento, ele veio fazer uma aliança, tá? Uma aliança que foi renovada com o teu sangue, tá? E quando nós pegamos a Bíblia para ler com esse conceito de Velho e Novo Testamento, nós lemos a Bíblia errada, tá? Mas eu não queria tocar nesse assunto, tá? Venha nos fazer uma visita, venha nos conhecer os nossos ensinos, a nossa forma de culto, tá bom? Que Deus abençoe você e a tua família. Eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, tá? Se você estiver num ambiente que você não pode fechar os olhos, abre o coração para o Senhor. Eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa te visitar você, visitar a tua família, tá bom? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento de oração, ó Deus, eu venho até a tua presença através do teu Filho Jesus Cristo, o teu Filho, Senhor meu Deus, que derramou o teu sangue, e esse sangue, meu Deus, foi a aliança que o Senhor fez conosco. O Senhor fez essa aliança através do sangue do teu Filho, e é por isso que eu estou na tua presença, através do Messias Jesus Cristo, para que o Senhor Deus venha neste momento, ó Deus, visitar o coração dessa pessoa, que o teu Espírito Santo nesse momento visita, venha dar paz, venha dar alegria no coração dessa pessoa. Meu Deus, obrigado por este momento, obrigado porque o Senhor, meu Deus, tem visitado esta pessoa, e essa visita, meu Deus, ela vem acompanhada com uma sensação gostosa. Faz essa pessoa sentir essa sensação de alivio, Senhor meu Deus, de mansidão, de leveza na tua alma, no teu coração. Coloca desejo no coração desta pessoa, desejo para te servir, desejo para te adorar. O Senhor disse através do profeta Jeremias que o Senhor, meu Deus, ia chegar um tempo que o Senhor iria colocar desejo no coração dessas pessoas, para que elas pudessem te servir e te adorar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você, abençoe a tua família. Eu confesso que eu não esperava ficar 1 hora, tá? Mas é o carinho de explicar as coisas, tá? Eu sei que muitas pessoas não ficaram até o final. Quem ficou até o final e ouviu, tá? Eu acredito que neste momento o Espírito Santo de Deus está abrindo a tua mente. Não se esqueça, irmãos, que quando nós orarmos, pede para o Espírito de Deus abrir a tua mente. Foi assim com Lídia, tá? E isso não é tema para hoje, tá bom? Tá? Mas da outra vez que eu vou voltar a falar sobre esse tema, o Espírito Santo abrindo a nossa mente para nós compreender. Por isso que os judeus não perceberam que Jesus era o Messias profetizado por Isaías e por Jeremias, tá bom? Porque a mente deles estava fechada, eles estavam cegos, não conseguia ver as profecias se cumprir em Senhor Jesus. Meu querido, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.